Fluminense finalmente conseguiu vencer a Copa Libertadores da América e se tornou, na teoria, o melhor clube do continente. Como isso aconteceu? Quais foram os principais momentos do clube até chegar nesse momento? Qual foi o caminho do Fluminense até a glória eterna? O Fluminense Futebol Clube é um clube muito tradicional na cidade do Rio de Janeiro, sendo fundado em 21 de julho de 1902 no bairro de Laranjeiras. Em toda a sua história, foi um clube muito tradicional, vencendo 33 títulos do Campeonato Carioca, sendo 4 deles na sequência logo após a criação do clube, em 1906, 1907, 1908 e 1909. Um começo muito interessante para um clube tão novo. E além das glórias estaduais, também vieram as nacionais, onde em 1970 o Flu ganhou seu primeiro Campeonato Brasileiro, e em 1984 vence o bicampeonato. Mas depois das vitórias nacionais, o clube passaria pela pior fase da sua história no final da década de 90. Sob o comando de Gil Carneiro Mendonça, que foi eleito presidente do Fluminense no início de 1996, eles tiveram que enfrentar a pior crise econômica e administrativa do clube. Para o Campeonato Brasileiro de 96, o Flu vinha fragilizado, pois a diretoria não queria investir no futebol, e o clube acabou sofrendo sem reforços e contratações. Isso acabou afetando muito o clube dentro de campo, que no começo do ano ficou em quarto lugar no Carioca e teve uma eliminação dura para o Criciúma nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já no Brasileirão, a equipe foi rebaixada para a segunda divisão nacional nesse ano, e pela primeira vez na história, um clube carioca ficava fora da elite nacional. No ano de 1997, nada mudou. O clube não rendia dentro de campo e foi eliminado em todas as competições muito rapidamente, e as contratações que tinha feito no início da temporada saíram por conta de atrasos salariais. Mas no meio do ano, o Fluminense recebe uma incrível notícia. Foi investigado um caso de manipulação de resultado no futebol brasileiro. Esse caso nunca teve uma conclusão final, mas devido ao tamanho do escândalo, a CBF decidiu voltar o Fluminense e o Bragantino para a Série A, que eram os dois clubes rebaixados no ano anterior. Mas essa volta não foi suficiente para deixar o clube no eixo. Novos atrasos salariais, jogadores saindo, troca de treinadores e brigas internas resultaram em mais um rebaixamento para a Série B. Mais uma vez, o clube teve que praticamente começar do zero. Na Copa do Brasil, foram eliminados na primeira fase para o Paraná, e no campeonato estadual o time fez uma campanha no máximo regular. Isso acabou com que o presidente Gil Carneiro fosse tirado do cargo e quem assumiu o posto foi o vice Davi Ficha. Já na Série B, a campanha do clube carioca foi decepcionante. Nos grupos acabou ficando em quinto lugar de 6 participantes, e como os últimos 6 colocados caíam, o Flusão foi jogar a terceira divisão no ano de 1999. Sem dúvidas, o capítulo mais doloroso na história do clube. Na terceira divisão, o Fluminense consegue ganhar sem muitas dificuldades, subindo assim para a segunda divisão. Porém, com a criação da bagunçada Copa João Avalanche, o Flu conseguiu acesso direto para a Série A, não precisando jogar a segunda divisão naquele ano. Depois desse pesadelo vivido pelo torcedor tricolor, alguns anos depois, o clube voltou a ser protagonista no cenário nacional, vencendo a Copa do Brasil de 2007 com um timaço treinado por Renato Gaúcho, e em 2008 veio uma das maiores frustrações da história recente do Flu. Na Libertadores de 2008, o Fluminense era longe de ser favorito, até porque não jogava a competição desde 1985. E no primeiro jogo da campanha, o Flu empata por 0 a 0 com a LDU. Exatamente. Nesse momento ninguém imaginava o que viria pela frente. Além da LDU, o grupo tinha Arsenal da Argentina e Libertad do Paraguai. Mas o Fluminense veio com tudo para passar de fase com jogadores como Dário Conca, Dodô, Leandro Amaral, além de outros que já estavam no clube, como o goleiro Fernando Henrique, o atacante Thiago Neves e um jovem zagueiro na época chamado de Thiago Silva. Com esses jogadores, o Flu passeou em cima do Arsenal e ganha por 6 a 0, passando de fase com tranquilidade. No mata-mata era um caminho muito difícil, enfrentando nas oitavas um Atlético Nacional, onde passaram com 3 a 1 no agregado. Mas já nas quartas vinha um adversário praticamente impossível para o Fluminense. O São Paulo vinha querendo seu tetracampeonato da Libertadores. Esse time foi campeão da Libertadores de 2005 e campeão mundial no mesmo ano, além de ser o atual bicampeão brasileiro, onde viria a conquistar o tricampeonato consecutivo um ano depois. Contra o São Paulo, o jogo foi bem pegado, mas por incrível que pareça, o Fluminense consegue passar com 3 a 2 no agregado. E se eles acharam difícil é porque não tinham visto o adversário da semifinal, simplesmente Boca Juniors, a camisa mais pesada da América. Mas não deu para os argentinos. Flu na final com 5 a 3 no agregado. E a última vez que um time brasileiro tinha eliminado o Boca no mata-mata da Libertadores foi o Santos de Pelé. Isso dá para ter uma noção de como foi histórico esse feito do Fluminense. Então, para ser campeão, era preciso vencer a LDU, o clube que já tinha empatado na fase de grupos da Liberta. O Fluminense era mais forte e tradicional. E assim foram.
4-1. No jogo de ida, a LDU ganhava de 4-1 até o último minuto de jogo, até que o Thiago Neves faz o gol e faz o 4-2 para levar para o Maracanã. Então o Fluminense precisava de 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Mas logo aos 5 minutos do jogo da volta, a LDU faz o seu 5º gol no confronto, para desespero do torcedor tricolor. Mas o jogo não estava acabado, com um jovem de apenas 23 anos, Thiago Neves, fazendo simplesmente um hat-trick em uma final de Libertadores. O jogo ficava empatado, 5-5 no agregado. Então acabou assim, e a Taça Libertadores ia ser decidida nos pênaltis. O Fluminense perde 3 pênaltis e a LDU só perde 1. Sendo assim, o Flu perdia o título por 3-1 nos pênaltis em uma partida insana, para um clube bem menor e pior do que eles. Depois dessa decepção, o Flu ganha os campeonatos brasileiros de 2010 e 2012, sendo o tetracampeão do Brasileirão, além de vencer o Carioca de 2012. Com isso, parecia que a Libertadores não era feita para o Fluminense, não tinha como ganhar. Até que em abril de 2022, chega no clube um técnico que já tinha treinado o Fluminense em 2019 e que já teve passagens pelo Atlético Paranaense, São Paulo, Santos e Vasco. Um técnico que na época não era considerado de elite, pois nunca tinha ganho algo expressivo na carreira. Nesse ano, chegava no Fluminense o Fernando Diniz. Com o Diniz, o Fluminense começa 2022 com tudo, passando em primeiro lugar no Carioca, depois vencendo com 3-1 para cima do Flamengo na final. E na Copa do Brasil, o Flu chega na semifinal, perdendo somente para o Corinthians por 5-2 no agregado. E nesse ano também teve uma goleada marcante. O Fluminense simplesmente meteu um 10-1 no Deportivo Petroleiro. Mas o que surpreendeu foi o desempenho do time no Brasileirão de 2022, que ficaram em terceiro lugar na tabela, ficando atrás somente de Palmeiras e Internacional. E finaliza o ano de 2022 com um bom desempenho e com a torcida muito esperançosa para o ano seguinte. Em 2023 começa, o Fluminense destruindo, passando novamente em primeiro lugar no Carioca e de novo vencendo a final para cima do Flamengo, mas dessa vez foi diferente. Com o jogo de ida terminando em 2-0 para o Flamengo, no jogo de volta o Flu fez 4 gols, fazendo o somário 4-1 para cima do seu maior rival na final do Campeonato Carioca, vencendo a partida por 4-3 no agregado e levando o título para casa. Na Copa do Brasil, é eliminado nas oitavas de final em um clássico contra o Flamengo, perdendo por 2-0 no agregado. Mas na Libertadores, a história foi diferente. O clube carioca cai no considerado grupo da morte, com River Plate, Sporting Cristal e The Strongest, e fez uma campanha muito boa, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com uma das vitórias sendo 5-1 para cima do River Plate no Maracanã. Com o Flu passando em primeiro lugar no grupo, joga as oitavas contra o Argentino Júnior, que no jogo da ida eles empatam por 1-1, com Marcelo expulso com aquela dividida muito violenta, mas já no jogo de volta, o Flu ganha de 2-0, se qualificando para as quartas de finais, onde pegaram o Olímpia, que tinha acabado de vencer o Flamengo e estava com muita confiança para o confronto, mas não deu para a equipe paraguaia. O Flu passeou em campo e meteu um 5-1 no agregado para cima do Olímpia. Nas semifinais, enfrenta o Internacional, e no jogo de ida, o Fluminense sai na frente com um gol de Cano e abre o placar, até Samuel Xavier do Fluminense ser expulso ainda no primeiro tempo. Depois da expulsão, o Inter se inspirou e virou a partida por 2-1, até que aos 78 minutos, o herói, o artilheiro Germancano, empata o jogo no Maracanã, 2-2, fim de jogo. Já no jogo da volta, o Inter sai na frente aos 10 minutos de jogo, e ficou na frente o confronto inteiro até os 80 minutos, ganhando de 3-2, o que fez a torcida do Flu ficar desacreditada. Estavam perdendo o sonho da Liberta até que aos 81 minutos de jogo, o predestinado John Kennedy marca e empata o confronto. John Kennedy, que já tinha marcado contra o Olímpia e contra o Argentino Júnior. E aos 87, ele de novo, Cano, estava lá para virar o jogo e classificar o Fluminense para uma final de Libertadores depois de 15 anos. E na final, vinha um Boca Juniors pela frente. Um Boca bem mais fraco do que eles pegam na Libertadores de 2008 na semifinal. E bem mais fraco do que os últimos Boca Juniors que ficamos acostumados a ver. Porém, continua sendo uma das camisas mais pesadas da América. E assim foi. Um Fluminense buscando sua primeira glória eterna, enquanto o Boca buscava ser o maior campeão continental ao lado do Independente com 7 títulos. A final começou com um jogo muito truncado, porém com o Fluminense levando uma pequena vantagem para cima do time argentino. Mas ao decorrer do primeiro tempo, o clube carioca começa a jogar melhor do que o Boca, e por isso acabou marcando seu primeiro gol bem do estilo Fernando Diniz, aos 36 minutos de jogo com o artilheiro Germancano, terminando a primeira etapa com 68% da posse contra 32% do Boca. Então acaba assim, 1-0 para o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ficou bem mais disputado, com 53% de posse de bola para o Flu e 47% do Boca.
um segundo tempo bem abaixo em relação ao primeiro dos dois times. Com isso, o jogo vai para a prorrogação, onde aos 99 minutos, no primeiro tempo da prorrogação, gol de John Kennedy. Fluminense 2-1, para cima do maior clube da América, um herói improvável que fez um golaço na final. Assim como foi herói contra o Argentino Júnior, contra o Olímpia e contra o Internacional. Depois disso, o Boca até tentou pressionar no segundo tempo da prorrogação, mas não teve jeito. Apita o árbitro, 2-1 no placar, e o Fluminense se tornava campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez na sua história. O fantasma está exorcizado, corações tricolores conectados. O destaque desse time com certeza é o coletivo, mesmo tendo alguns pilares como o goleiro Fábio, os zagueiros Nino e Felipe Melo, o lateral Marcelo, um meio campo insano composto por André e Ganso e um ataque com Keno, John Arias e as estrelas da final, John Kennedy e Germancano. Porém, um nome merece uma atenção especial, e essa figura se chama Fernando Diniz Silva, um treinador que era subestimado, desacreditado e mal visto por nunca ter conquistado um grande título, e esse foi o principal nome dessa vitória do Fluminense. Então, depois de tudo isso, eles finalmente conseguiram. O Fluminense é campeão da Copa Libertadores da América de 2023.